Olá pessoal, eu sou o Lucas, especialista de treinamentos da Sungrow, e hoje a gente vai falar um pouco sobre os erros de polaridade invertida e corrente reversa, tá? Antes de iniciarmos a falar sobre esses erros, é interessante nós deixarmos claros que os nossos inversores eles possuem a capacidade de monitorar cada uma das séries fotovoltaicas. Ou seja, se a gente pega um exemplo de um inversor de 250, o SG250HX, ele possui 12 MPPTs com duas entradas paralelizadas em cada uma das MPPTs. Portanto, esse inversor ele consegue verificar o comportamento de cada uma das 24 séries conectadas a ele. Dito isso, não tem como nós definirmos um único código para polaridade invertida ou para corrente reversa, porque esse código ele vai variar de acordo com a série que está apresentando esse problema. Então, por exemplo, como vocês podem ver nessa imagem, do código 532 ao 547 acusa que há um alarme de conexão reversa na string X. Ou seja, se ele me apresenta o código 532, eu sei que na minha primeira string, na minha primeira série fotovoltaica conectada ao inversor, eu tenho um problema de polaridade invertida, tá? Bom, e quais são as formas de diagnosticar esses problemas? Em relação à polaridade invertida, obviamente, isso deve ser verificado antes mesmo da energização do inversor, tá? Então, o ideal é que no momento de comissionamento, façam todas as verificações de todas as séries fotovoltaicas para verificarem se realmente as polaridades estão de acordo, positivo no positivo e negativo no negativo. Caso contrário, se for energizado e tem uma falha de polaridade, o inversor vai acusar essa falha por meio dos códigos que nós citamos anteriormente. E, obviamente, após apresentar, precisa ser verificado na série correspondente onde está o problema e onde houve essa inversão de polaridade. Agora, em relação à corrente reversa, como eu disse, no inversor, onde nós temos diversas MPPTs e diversas séries fotovoltaicas conectadas, geralmente nós temos mais de uma série paralelizada internamente na mesma MPPT. Quando isso acontece, quando nós estamos falando de sistemas em paralelo, obviamente a tensão deve estar equivalente nessas séries fotovoltaicas conectadas em paralelo. Caso contrário, caso haja uma diferença de potencial entre duas séries paralelizadas, obviamente uma delas vai virar carga e a corrente vai começar a fluir reversamente nessa série. O inversor ele pode reconhecer essa corrente fluindo reversamente e vai apresentar o código de corrente reversa, tá? E quais são os problemas que ocasionam isso? Geralmente, durante a operação do inversor, se houver um problema em algum módulo fotovoltaico, obviamente vai gerar uma diferença de potencial entre essas duas séries e pode haver o fluxo de corrente reversa. É importante que estejamos sempre atentos também no momento de projeto da nossa usina e também tenhamos em mãos todas as normas aplicáveis. De acordo com a NBR 16690, nesse item que está aparecendo na tela, diz que a diferença de potencial entre duas séries conectadas em paralelo não pode ser superior a 5%. Então, se eu tenho duas séries conectadas na mesma MPPT, elas têm que ter tensão equivalente, não pode ter uma diferença acima de 5%, caso contrário, já pode estar suscetível a realmente ter esse problema de corrente reversa. Caso o inversor venha apresentar esse código de corrente reversa, obviamente nós precisamos ir até a série correspondente a esse código e verificar o que está acontecendo, fazer as aferições de tensão, verificar se não tem uma diferença de potencial entre essas duas séries e o que está ocasionando essa diferença de potencial. Ao solucionar o problema, da mesma forma que a polaridade invertida, o inversor vai voltar a reconhecer normalmente todos esses limites e vai voltar a gerar normalmente. Caso haja alguma complicação durante o diagnóstico ou precise de apoio, vocês podem entrar em contato com o nosso time de suporte técnico e para mais conteúdos explicativos como esses, vocês podem nos acompanhar tanto no Sungrow Academy quanto no YouTube.